pessoal, vamos continuar aqui o nosso programa, nosso papo e aprendizado hoje sobre presença na família. O que faz a diferença é estar presente, é ter olho no olho, é criar bons momentos, boas memórias, é fazer da nossa família o melhor lugar do mundo. Pode ela ser simples, pode ela ser muito chique, pode ter muitos bens ou pouquíssima coisa, mas para ricos e para pobres o que não pode faltar é o interesse uns nos outros. Por falar em interesse, você sabe que a Novo Tempo tem muito interesse em ensinar para você a Bíblia, o que está escrito. A palavra de Deus nos instrui. Jesus disse que deveríamos conhecer, saber, inclusive para não sermos enganados. E uma das ferramentas que nós oferecemos para você estudar a Bíblia são os diversos cursos que nós oferecemos e eu tenho em mão aqui o mais novo deles. O mais novo dos cursos que nós oferecemos gratuitamente aqui na Novo Tempo é o curso Apocalipse. Revelações de Esperança. Há quem pense que o curso Apocalipse ou que o livro do Apocalipse é alguma coisa misteriosa, que não é de conhecimento dos comuns, das pessoas normais. Acreditem, o significado de Apocalipse é revelação. Portanto, não é para ser segredo, é para ser revelado, é para ser conhecido. Então, se é para ser conhecido, a própria Bíblia nos dá as chaves para nós abrirmos os tais segredos, mas que, como já disse o mesmo nome, Apocalipse, é pura revelação. Pede o curso Apocalipse para a gente agora e nós vamos mandar de presente para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga e nós vamos pegar os seus dados, mandar para você pelo correio, não vai pagar nada além, claro, do custo da sua ligação local. Mas pode também mandar pelo WhatsApp esse pedido e nós vamos então mandar para você o 0 operadora 12 981 76 6630 98176 6630. É o WhatsApp para você pedir o curso Apocalipse, Revelações de Esperança. Tá tão bom, muito bom. Vamos continuar aqui o nosso programa, mas antes um beijo muito especial, um carinho enorme que eu guardo por cada uma das pessoas que eu vou conhecendo, por onde eu passo. Neste final de semana eu e o meu marido estivemos na Igreja Central de Curitiba. Foi um prazer estar ali com tantos amigos queridos. Muito obrigada pelo carinho, pelos que estavam com a gente no dia a dia, pelos que nos acompanharam online. Muito obrigada pelo carinho e que Deus os abençoe. E agora nós vamos continuar conversando com a família Tibúrcio. E um dos seus filhos, quando pequeno, Rubens, queria que o chamassem de Tibúrcio por causa do pai. Olha a referência que esse homem é para essa família. Mas antes de ir para o intervalo, né, Tibúrcio, você dizia para a gente de quando o seu filho estava ali passando por uma fase de maiores peripécias e você tomou uma atitude. Sim, Dana. Deu um grito. Com certeza. Eu vi algo tinha que ser feito ali, né? Eu tinha uma empresa lá na Asa Norte, de mais de 25 anos. Eu cheguei, gente, eu tinha que tomar algo. E o que eu fiz? Pensei, gente, tem que trazer minha empresa para dentro de casa, porque eu tinha que acompanhar aquele menino ali 24 horas. E quando eu ia trabalhar, gente, era outro menino em casa. E muitas vezes, Darleide, a gente acha que conhecemos nossos filhos. Exato. Acha, mas eu percebi que eu não conhecia meu filho. Aí comprei umas máquinas, tá? E sei que eu peguei a minha empresa, fechei minha empresa, deixei só meu irmão na empresa e comecei a trabalhar em casa com meu filho. Gente, Darleide, foi um divisor de águas. Que eu pude conhecer meu filho ali, sabe? Que eu falei, Rubens, a partir de hoje você vai trabalhar comigo, chega da escola, você vai trabalhar aqui, vou estipular um salário para você, ele se empolgou com isso, né? Então tinha horário de trabalho, horário de brincar, mas foi um momento aí de estudar. Então ali, aquele período ali foi incrível, né? E foi muito importante. Eu faria isso, você entendeu? E nesse período, Darleide, foi naquele período que nós percebemos aquela questão que eu, né, disfarcei ali, de descabinagem, nada de que eu fui na escola, né, que nós percebemos que ele estava chegando, a Carla sempre ela percebe essas coisas aí, né, viu que ele estava chegando tarde em casa, nós sabíamos que alguma coisa errada estava acontecendo na escola, e como eu não gosto de fazer as coisas comuns, né, me disfarcei, tá, coloquei uns negócios lá, tá, e fui na escola para ver o que estava acontecendo, né. Não, Fiquei deixa eu dizer aqui, ó, esse disfarçou que eu vi, disfarce dele, gente, óculos escuro, uma barba comprida, não é isso? Ele todo, a N, tem a foto aqui? Joga aí a foto, joga aí para o pessoal ver o disfarce que o pai usou. Olha isso, gente, para ir
verificar, descobrir o que estava acontecendo com o filho na escola. Aine, conta aí essa história pra gente. Gente, foi uma loucura. A minha mãe, eu já estava no internato nessa época, mas a minha mãe sempre me ligava e quando ela falava, você não sabe o que o seu pai aprontou, eu já sabia o que ia acontecer. E aí, resumindo, né, que foi uma história, aconteceram várias coisas. O meu pai, ele se disfarçou, ele pegou a câmera dele, ficou atrás de uma árvore na frente da saída da escola, que ele pensou assim, eu vou filmar ele aqui e não vou pegar ele no flagra. Eu vou descobrir o que ele está fazendo, vou para casa, quando ele chegar e eu perguntar o que eu pergunto todo dia, e aí, filho, onde você estava, o que aconteceu? E ele falar as desculpas que ele fala, que era o ônibus atrasou e tudo, eu vou só mostrar para ele. E aí meu pai filmou, ficou lá escondido, mas aí meu irmão nunca saía. Nisso, pais começaram a ligar para a polícia, falando que tinha uma pessoa estranha filmando os filhos dele sair da escola. A polícia chegou, já pediu para o meu pai mostrar o que ele estava filmando, e meu pai falava que não conseguia mostrar, né, porque é muita tecnologia e tal. E aí eles ficaram mais bravos ainda. Resumindo, um dos policiais foi dentro da escola, viu que meu irmão estava com a namoradinha, enrolando para sair, e o outro ficou com meu pai. Na hora que saiu, estava a escola toda reunida lá, assistindo para ver o que ia acontecer. E meu pai, quando meu irmão saiu, meu pai falou: olha aí, Rubens, as vergonhas que você me faz passar. E meu irmão lá, né, sem saber o que fazer. Carlina. O Rubens falou assim, pai, você me fez pagar um mico. Aí ele falou assim, e eu não paguei mico não, tendo que vir aqui descobrir o que estava acontecendo, sabe? Aí eu havia chego mais cedo do trabalho, fiquei esperando os dois lá, pensando, como vai ser isso? Aí chegaram os dois abraçados, rindo muito, e foram me contar o que tinha acontecido no trajeto, né? Então, essas coisas realmente marcaram positivamente, porque ao invés de ficarem com vergonha, eles ficavam orgulhosos depois, sabe? Darleide, é algo que a gente deve... Nesse período que eu fiquei com ele em casa, sabe, que eu passei a conhecê-lo mais, nossa amizade cresceu, as notas dele mudou, sabe? E outra coisa, foi nesse período que a gente descobriu, tá, que ele estava envolvido com certos meninos lá, que não ia ser boa influência para ele. Depois de muitos anos, lá na Bolívia, estando lá com ele, ele falou, pai, sabe naquela época que o senhor foi lá em casa, que o senhor passou a trabalhar com a gente lá, que aquilo para mim, pai, só acredita, pai, que eu já experimentei maconha? Mas, Darleide, você pensa bem, a gente é adventista, um menino que a gente acha que era perfeito, ele dizia isso, que já tinha usado maconha, ele experimentou, né, e ele disse que foi justamente naquele período, né, que eu passei a trabalhar dentro de casa para estar mais com ele. Né? Então, imagino como seria a nossa história hoje se, de repente, eu não tivesse tomado aquela decisão. Extraordinário. Então, Darleide, a gente sempre foi muito cúmplice nas ações. Então, teve uma ocasião que eu disse para o meu esposo, esta escola que ele está estudando não era adventista, não é uma boa escola e ele não vai se desenvolver com isso. Aí ele disse assim, eu vou lá ver isso. Porque eu falei, temos que mudar ele para a escola adventista, vamos tirar ele de lá. Aí ele falou, eu vou verificar isso. Eu falei, o que você vai fazer? Aí ele falou, deixa comigo. Aí apareceu no meu trabalho no dia seguinte, na minha escola, e falou, eu quero um caderno, uma caneta. Para quê? Porque eu vou lá na escola do Rubens, eu vou assistir aula com ele. Aí eu falei, gente, mas como assim? Você está do jeito que saiu do trabalho? E qual o problema? Estou trabalhando, vou assistir aula com meu filho. Aí ele foi na escola e pediu para a diretora, eu queria licença para assistir uma aula com meu filho, na sala do meu filho, né? Realmente, a diretora ficou, mas como assim, pai? É. Não posso assistir uma aula com meu filho assim. Aí ela me encaminhou, cheguei na sala de aula, o Rubinho, quando me viu, Darleide, Quis Com amarelo. mostrar. com a roupa de Encolheu na trabalho, cadeira. tá, e aí fiquei do lado dele ali, falei, e aí, filho, mas você está com vergonha de mim? Não, pai, que isso? Ali eu pude ver o que acontecia naquela sala de aula, e dali para frente a gente resolveu que no outro dia, né, a Outro gente dia a tirou gente ele para tirou uma ele. escola, porque a escola adventista era longe e condições financeiras nossas não estava, mas nós tomamos essa decisão que foi o melhor para a vida dele. Né? Foi Extraordinário. Um pai definitivo que isso. não somente dá bronca, eu quero saber como é que, a Aine, como é que seu pai dava bronca? Quero saber como é que a Kalina também dava bronca, mas o normal o que está acontecendo? Nota baixa, um absurdo, eu te dou tudo, trabalho, passo o dia inteiro trabalhando para depois você me dar isso de retorno. O que esse pai faz? Ele vem na contramão.
Ele vai para a sala de aula e senta com o filho para saber em que contexto ele está estudando, para entender onde ele está convivendo, com quem ele está convivendo. Ele vem na contramão e, em vez de gritar e levantar a voz, ele toma uma atitude proativa. O que está acontecendo com esse menino? Quem são essas companhias? Ele vem trabalhar dentro de casa. Eu sei que isso não é condição para todo mundo, mas isso é um exemplo de como é que nós vamos resolver questões que estão acontecendo à nossa volta ou dentro de casa. Precisa ser presente. Não adianta só palavras, não adianta broncas, não adianta grito, não adianta tomar o celular, não adianta nada se não tem presença. Se o outro, se o filho não aprende, não entende que o pai se importa. Esse homem quase ia preso. Mas o filho, no final, entende, morrendo de vergonha, é obrigado a entender que este homem se arrisca a fazer algo que, num primeiro momento, ele talvez nem imaginou que poderia ser um caso de polícia, mas isso demonstra quão envolvido ele estava com os filhos, com o cuidado da casa, com o cuidado da família como um todo. Aine, como eram as broncas do seu pai? Porque não é possível que esse homem não soubesse, não tivesse o jeito comum de todo pai dar bronca. Então, eu nunca precisei apanhar do meu pai. Não, precisar talvez, mas nunca apanhou, né? Brincadeira. Não. E assim, é engraçado que geralmente nas famílias, quando o pai e a mãe chama pelo nome, assim, normal, é porque é bronca. Lá na minha casa era o contrário. Eles sempre me chamam de Leice, e quando era Leicinha, eu sabia que ele tá... B.O. E ele tinha o costume de sempre sentar a gente na beirada da cama dele para conversar. Nossa, mas quando... Às vezes ele chamava Leicinha, Rubinho, vem cá. A gente se olhava assim, ia. Mas foi muito interessante que todos os namorados... Todos não, nossa. Os meus namorados, eu tive 2 namorados, o meu irmão também, acho que teve 2 namoradas, mas todo mundo passou por aquela cama, assim, de sentar na beirada da cama, né? Porque meu pai chamava lá no quarto dele, a gente sentava na beirada da cama e tinha aquela conversa sobre princípios, sobre relacionamento, sobre onde a gente queria chegar, sobre o que a gente estava fazendo. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Eram conversas que a gente, às vezes, ficava meio assim de ter, porque sabia que havia uma bronca ali, um puxão de orelha, mas são conversas que, quando eu vou enfrentar um desafio, quando eu penso em fazer alguma coisa errada, eu lembro do meu pai, das conversas que a gente teve. E se ele tivesse brigado com a gente, não teria surtido o mesmo efeito, entendeu? Que fantástico. Acho que tem mais 2 fotos aí da família. Tem. Vamos jogar aqui para eu saber mais, que eu vou chamar já a participação de um dos filhos, do Rubens. Não tem mais foto? Tá bom, então vamos aqui de vídeo agora, que aí nós vamos conhecer um outro filho, né, que não puderam, claro, estar aqui, mas vamos saber do Rubens, desse menino que o pai vem para dentro de casa e tudo vira, tudo muda na vida dele naquele momento. Vamos lá, o vídeo conhecer o Rubem Tibúrcio. Oi, gente. Oi, pai. Oi, mãe. Eu estudo medicina aqui no exterior, na Bolívia. Estou no meu 3º ano. E às vezes eu passo por momentos difíceis, sabe? Mas o pior de todos eles foi durante o 2º ano, mais ou menos ali no meio do ano, aonde eu estava passando por uma situação bem complicada. E eu me vi sem saída, me vi sozinho, fiquei bem mal, fiquei bem triste. E aí eu sempre tive a liberdade, graças a Deus, de conversar muito com meus pais. Meus pais sempre foram meus amigos. Então eu liguei para eles e conversei com eles, falei de tudo que eu estava sentindo, desabei de chorar, estava bem mal. E meus pais, percebendo isso, decidiram vir para cá, sabe? Eu não pedi, estava assim num período onde eles tinham que trabalhar, tinham que fazer tudo isso. Mas eles combinaram, meu pai ia vir aqui, minha mãe ficou lá cuidando das coisas, de vir aqui só para cuidar um pouco de mim. Ele veio de carro, viajou essa viagem toda, fez umas aventuras aí no Pantanal, se perdeu no Pantanal, demorou mais de uma semana aí, falam que ele parava para pescar em cada poça que ele passava. Mas ele chegou aqui, ficou só um pouquinho de tempo comigo, e minha mãe ficou cuidando das coisas lá pra gente, e isso pra mim foi a maior lição que eles me deram. E isso me ensinou muita coisa, me ensinou, acho que a lição mais importante, que é amar nosso próximo, me amar os filhos, amar a família, dar valor para tudo isso. E eu tenho isso aqui, que para mim é muito importante, que meu pai fez aqui sobre as lições mais importantes que ele já aprendeu na vida, que se chama Eu Aprendi. E aí tem várias coisas aqui que eu deixo ali na minha parede, sempre que eu acordo eu dou uma olhada.
e eu gosto de colocar em prática na minha vida. Sou muito agradecido pelos pais que Deus me deu, são os melhores do mundo para mim, e é isso. Um grande beijo, pai, um beijo, mãe, amo muito vocês. E é isso aí, gente. Um grande abraço, até mais. Que bonito. Fazer o esforço que puder fazer, que consegue fazer para ir ver o filho tão longe, só para dar um abraço. Praticamente só para dar um abraço. Lembrando aqui que eu estava com muito trabalho, né? Aí eu conversando com a minha esposa, amor, que tem certas coisas, não dá para fazer depois. Tá? Assim, grandes coisas que nós fizemos com respeito ao nosso filho foi em momento que nós não tínhamos como fazer, não tínhamos tempo, não tínhamos condição financeira, mas precisava ser feita. Né? Porque nós, como pais, olha, sempre, eu e minha esposa tentamos colocar no nosso filho que eles deveriam ser protagonistas da sua história. E eles realmente são. Hein? Nossos filhos hoje são diferentes, não foi por acaso. Né? Eu quero falar um pouquinho em defesa dos adolescentes, sabe? Porque o sistema que a gente vive hoje, Darlede, porque o jovem realmente faz a sua parte. Tá? Hoje vivemos num país com mais de 13 milhões de desempregados. Então, os pais têm que ver isso. Então, se não houver aquele preparo em casa, eles têm aquela bagagem, aquele conhecimento, e o jovem tem que estar atento a isso, porque às vezes fica brincando, perdendo o tempo, e as coisas vão passando e lá na frente. A gente vê a condição do nosso país hoje, quantos gente desempregado aí. Então, a gente, como pai, nós temos a responsabilidade, o dever de preparar nossos filhos para encarar. Se em nossa época foi difícil, Darlede, imagina as gerações futuras. Ah, Kalina, você se preparou bastante também. Você disse que lia, gosta muito de ler até hoje, preparo intelectual também para cuidar dos filhos. E eu queria saber como foi a experiência de fé, religião. Como que vocês ensinaram religião para os meninos? Como que vocês conseguiram passar para ele a religião de modo saudável, agradável? Esse mesmo espírito do Tibúrcio, com alegria, com aventura, conseguiu levar junto com isso a religião? Então, religião é uma coisa que a gente passa com vivência. Se a gente não é, a gente não passa, né? Nós, em meio a todas as dificuldades e trabalho e faculdade, e toda a ocupação que nós tínhamos também ocupação na igreja, sempre. Então, eles estavam sempre junto conosco, eles estavam sempre participando. Todos os eventos que a igreja promovia, nós estávamos juntos nas passeatas, nas entregas de livros, no Desbravador, no Aventureiro, nos acampamentos. Um ou outro, se não podíamos estar os dois, um ou outro Estavam estava. juntos. Enquanto um estava na reunião da igreja, o outro estava lá fora com os filhos, cuidando. Então, a gente tinha muito acordo nisso. E também nós temos o privilégio da nossa instituição religiosa ter muitos livros instrutivos, né? E nós líamos, desde antes de nos casarmos, nós líamos juntos alguns livros de instrução para casais, para casamento, para família, e para a educação de filhos, para a orientação de pais, professores, estudantes e coisas assim. E procuramos colocar em prática, mesmo, desde a construção da nossa casa, a luz solar, os alimentos detalhes. naturais, os detalhes, a educação, a instrução mesmo, sempre baseado no que nós aprendemos. É que eu vejo muita sabedoria. Vejo muita sabedoria na fala do Sim. Tibúrcio, na sua fala. Tem sabedoria. Isso era o referencial da lei, desculpa. A gente orava juntos à noite e quando acordava, e uma das frases sempre ditas a Deus era: dá-nos sabedoria para criar os nossos filhos nos teus princípios. Isso era religiosamente repetido nas nossas orações. Lindo. Que memórias você tem, Aine, dos cultos? Como era? Nossa, era muito importante lá em casa, porque, e só fazendo um adendo, ela falou que lá em casa tudo era pensado nisso. Inclusive, meu pai colocou um ferro de bombeiro lá em casa, para em vez de usar a escada, a gente descer pelo ferro. Então, tudo tinha um meio da gente criar uma Então, interação. dos quartos para baixo, não descia na escada. Não, descia Era pelo naquele ferro de bombeiro. Porque Isso. isso era aventura, Era gente. aventura, acordava, era aventura.
Mas, enfim, com relação aos cultos, lá em casa sempre foi levado muito a sério. Meu pai, ele não tinha horário para terminar o trabalho, porque ele é autônomo, mas quando ele podia, que ele chegava e encontrava a gente acordado ainda, ô, Leicinha, para aí, vamos fazer o culto aqui, vamos rapidinho. Na sexta-feira, ele chegava corrido e ele já queria encontrar todo mundo com o banho tomado, todo mundo pronto, já pedia para colocar os vídeos, perguntava se a roupa do sábado estava separada. Então, eram coisas que a gente já sabia que na sexta-feira tinha que fazer. E durante a semana, quando ele chegava, ele já reunia a gente e os cultos eram um momento que a gente falava o que aconteceu no nosso dia, a gente conversava, a gente fazia pedidos, a gente abria para eles o que a gente estava passando, coisas que na correria, se não tivesse dado uma pausa no momento do culto, eles não saberiam. Uhum. Então foi muito importante por isso. Que lindo. Aine, teve um período em que você estava de paquerinha com um garoto. E aí seu pai chegou e disse assim para o rapaz, confirma isso, Tibúrcio, olha para mim e confirma se você chegou ali para o rapazinho, um garoto, disse assim, e aí, cara, quando é que você vai contar que beijou minha filha? Você fez isso. O moço deve ter desaparecido. Eu escolhi o momento perfeito, né? Ele estava ali Imagino. na rodinha de amigos dele ali, né? Tá se gabando de algumas coisas ali. Vem cá, rapaz, aí comecei a ir para ele, desmontou, né? Ele que era um rapaz, achava que era o cara, né? E os amigos dele pegam no pé dele até hoje, né? Porque comigo a coisa é direta, né? Outra vez, a Aine estava... Bom, deixa eu só pedir também para que vocês me digam, por que a Aine Leice, Vitor BJ... Além de é o seguinte, como eu estudei em internato, eu percebi que aqueles nomes mais fáceis, as pessoas decoravam, era mais fácil, era até amigo daquele. Então, quando devia ter um nome meio difícil, a gente até que a amizade fica longe, que a gente tenta lembrar o nome, tá? Então, pensei, não, tem que ter um nome fácil. Eu sabia que o Vitor, né, que hoje que o BJ ia ser um indivíduo famoso, pá. Pensei num nome curto, mas que fosse assim meio... Diferente. Diferente. Aí pus o nome de BJ. 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 Letra B e letra Tanto J. é que eu fui querer pôr só B e J, mas quando cheguei no cartório lá, o cara, meu irmão, não pode, tem que escrever, mas não teve jeito, né? Aí pôs BJ. Aí quando nasceu essa menina aqui, eu ia agora. Pá, já sei, a N. A? Né? N. A de amor, N de navio. Mais ou menos, né? Navio E que eu gosto de ainda bem pescar, né? Que não foram só 2 letras, né? Porque eu ia ficar Já pensou? É. Mas voltando aqui para N, um dia ele soube que você estava agora, talvez, um namoro engatado ali, lá no internato. O que seu pai fez para conhecer o rapaz? Isso eu tenho que contar. Nossa. Isso aí. Não, eu quero contar a minha versão, tá? Porque é a que faz jus. Então, assim que eu cheguei no internato, eu já comecei a gostar de um menininho lá e tal. E aí eu comecei a perceber que o menininho queria me pedir em namoro. E eu falei assim, eu tenho que sondar lá em casa porque o namoro nunca aconteceu. Aí eu fui para casa no feriado e aí eu falei, então, pai, o que você acha, né? 15 anos, queria namorar e tal. Ele, não, filha, tá muito cedo, você ainda não tem maturidade para isso. Aí eu, tá bom, pai. Aí voltei pro internato, vamos namorar. Mas eu falei para ele, mas acontece o seguinte, eu aceito o seu pedido se você ligar pro meu pai. Aí ele ligou aí ele, tá bom, todo nervoso assim, aí ligou pro meu pai. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, e aí, tá trabalhando muito? Meu pai, quando a gente liga pra ele, tá assim, oi, filha, tudo bem? É sempre corrido. Aí eu, pai, eu preciso falar com você. Aí ele, tá bom. Aí eu, pai, eu tô namorando. Ele, poxa, filha, que legal, parabéns. Aí eu fiquei assim, gente. Aí depois ele me contou que ele parou e meu tio falou assim, o que a Leice falou que foi tão legal? Que ela tá namorando. César, a minha filha tá namorando. Ele nem pensou no que eu tinha falado. Aí me ligou, tentou me ligar de volta desesperadamente, só que não conseguiu mais falar comigo. E aí o que aconteceu? No final do ano foi a formatura, que foi mais ou menos umas 2 semanas depois, e ele foi pra lá, conheceu o menino, conversou com ele e... Não, acho que a história não foi por aí, não. Na realidade, não foi por aí. Eu não conhecia o rapaz ainda, tá? Aí o que aconteceu? Ali, foi de férias para casa, certo? Aí eu liguei pro rapaz, inclusive é um dos meus melhores amigos hoje, tá? Aí eu falei se ele queria que eu pagava a passagem, que ele queria conhecer Brasília, né? Ele ficou no tio, tá, aquela coisa. Então é o seguinte, eu pago a passagem para você, paga para vir, eu pago para você voltar, para ele não querer ficar lá em casa. Claro. Né? Aí assim foi, né? Só que eu combinei, então eu sabia que ela não tinha maturidade para namorar. Então, em vez de eu falar que era proibir ela de namorar, fiz uma coisa diferente, né? O que eu queria fazer? Eu queria que ele chegasse lá, ia colocar ele dentro de uma caixa, ia dar esse presente sem ela saber, mas não deu para fazer. Aí ele chegou lá, aí fiz essa surpresa para ela, ela quase desmaiou, tá?
Porque eu queria mostrar através disso que ela não tinha. Aí ela chegou lá toda Leite, que deu o chinelo, ah, pai, Leite, você arranjou outro lado para o seu namorado, ah, pai. Gente, então ela se perdeu totalmente ali com aquele namorado. E imagina, Darleide, ela chegar na igreja, pegada na mão daquele rapaz. Para ela, o mundo estava acabando. Tá? Eu sei que esse rapaz ficou lá alguns dias, ele amou, sabe? Mas depois voltou para o colégio, a Alice, quando ela percebeu que ela não tinha idade para assumir um namoro, chegou no colégio, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Terminar. Fazer o quê? Você entendeu a psicologia? Você entendeu a dinâmica da psicologia desse pai? Ele, em vez de dizer está proibido porque você não tem maturidade e idade para namorar, ele provou para ela que ela não tinha. Porque aquele moço lá, no final das contas, atrapalhou as férias dela. Agora ela tinha que ficar cuidando dele, prestando atenção nele, dando atenção para ele. E a vida em família, que era a coisa mais gostosa do mundo. Olha a psicologia, gente, quanta sabedoria. Na minha casa, graças a Deus, meu marido, ele conseguiu fazer muitas peripécias assim que marcaram minha filha. Festa de aniversário ou de amiguinhos dela, ele se vestido de palhaço. E saía na rua vestida de palhaço, segurando na mão dela, ela pequenininha assim, meu Deus, era o pai, herói dela. Claro que depois ela passava vergonha, mas marca. Né? Um dia meu genro falou assim, eu não consigo competir com seu pai, porque realmente isso faz a diferença. Bom, chegamos ao final desse programa aqui, tendo muitas coisas outras para aprender. Ensinou seu irmão a pregar na igreja desde os 8 anos de idade, né, Leice? O pai ensinou o filho a pregar quando ele tinha 8 anos de idade. O que é hoje pastor, o Vitor BJ, sempre fez culto para falar sobre o que acontecia durante a família, como a Leice disse agora há pouco. Já levou a família para simular um acampamento embaixo da ponte em Brasília. Vamos fazer um acampamento. Onde, pai? Embaixo da ponte, em Brasília. O sofá móvel que nós mostramos, enfim, algumas das histórias da família do Tibúrcio, que mora hoje em Formosa, ali ao redor de Brasília. E eu achei ser muito interessante trazê-los aqui, volto a dizer, uma família simples, como a sua, como a minha. Me desculpe aqueles que não são de família simples, mas não importa, qualquer um de nós pode fazer alguma coisa de valor para criar bons sentimentos, boas memórias e para fixar o vínculo, aprofundar os vínculos cada vez mais e estejam os filhos onde estiverem, como flecha, que forem muito longe, onde estiverem, saberão que o melhor lugar do mundo ainda foi sua casa, sua família e queiram reproduzir lá o que eles aprenderam em casa. Darleide, aqui foi diferente, aqui nós não tivemos essas oportunidades aqui, mas ainda é possível hoje fazer diferente. Acredite, não importa se até aqui foi de outra maneira, depende de você agora. O que eu vou fazer para, com criatividade, muito amor e dedicação, apesar do tempo corrido, o que eu posso fazer para tornar a minha família ainda mais especial? Muito obrigada por sua companhia, obrigada, Anne Leice. Agora já pode voltar para o seu posto de origem, mas foi um prazer receber você aqui. Obrigada, foi um prazer. Tibúrcio, muito obrigada. Deus te abençoe. Carlina, muito obrigada. Deus abençoe você. Mande um abraço assim de 2 segundos. É o pastor Creuton, pastor Sandro e todo o nosso irmão do distrito Formosa, né? Sobradinho 2, Formosa ali, todo o pessoal ali que, né? Um abraço Só a todos. E amigos. meus filhos, Rubens e o BJ e a Claro. sua família. Ai, nem mostramos o BJ aqui. Mas um abraço para todos. Muito obrigada pelo carinho e até semana que vem com mais um consultório de família. Viva a família!